já vou dar início à nossa live de hoje com o assunto gestão das emoções. Aura Estúdio Foto chegou, seja bem-vinda. Nesse momento, né, que a gente está, nessa semana toda, a gente está falando com o tema de relacionamento abusivo, né? E nessa pandemia que a gente está enclausurado, e como a gente gerir isso, como gerir essas emoções, né, de tudo que a gente está passando e conviver muitas vezes com alguém que está, de alguma forma, né, é, agindo com violência. E hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre como perceber, aonde perceber quais são, às vezes são sutis essas violências, os sinais de violência, até para ajudar o outro, né? Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe a Miss Rabelo. Ela é coach de vida, ela é master em PNL e também terapeuta sistêmica. E ela é palestrante, ela fala muito sobre, ela tem um programa sobre esse assunto, né, sobre gestão das emoções, e ela vai falar sobre isso aqui com a gente, tá? Vou chamar ela aqui. Seja bem-vinda, Miss. Que Oi, tudo bom? Olá, minha amiga querida. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Flávia. Tá conseguindo me ver direitinho, me ouvir bem? Tô conseguindo. Que Às bom. vezes eu me afasto aqui do microfone, aí eu não sei também se minha voz está boa. Não, eu tô te ouvindo bem. Boa noite para todo mundo que já está aqui, para todo mundo que ainda vai chegar. É um tema bem significativo, né? Nessa semana onde a Sim, gente completa aí 14 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que veio para fazer sim. toda a diferença. Com certeza. Essa semana, né? Depois eu comecei a perceber, não sei se é porque eu comecei a falar sobre esse abuso, mas essa semana a gente começa a ver em vários locais também falando sobre abuso, né? Exatamente, né? É um tema que está sendo abordado ao longo da semana em vários programas de TV, nas rádios também. E é claro Sim, que quando a gente para pensar, Flávia, a gente não queria precisar mais falar sobre isso. Como é seria verdade. bom se não fosse mais necessário tocar em assuntos tão dolorosos? Só que se faz muito urgente falar disso. Eu acho que nunca foi tão urgente falar disso. Fundamental, eu diria, né? Verdade. Olha, hoje eu tô aqui para te ouvir. Eu sou Tá. todo ouvidos, o público é todo seu e quem quiser fazer perguntas também, fiquem à vontade para perguntar qualquer questão. Pode clicar tanto na interrogaçãozinha para deixar guardadinho lá a pergunta, ou pode perguntar aqui no chat mesmo que eu vou lendo aqui para mim, tá? Mas hoje eu não vou ficar aqui fazendo muita pergunta não. Eu quero mais ouvir porque tem muita informação e o tempo é curto. Exatamente, né? Quando você me convidou para falar sobre o assunto, eu falei, gente, como é que eu vou compilar dentro de uma hora, né? Que é o Instagram. O Instagram nos dá esse tempo de uma hora para poder falar Sim. aqui nas lives. Eu falei, como falar de um tema tão complexo que é a gestão das nossas emoções, né? Anos de estudo em menos de uma hora, porque se a gente deixar completar uma hora, cai, então nem Sim, pode, é nem pode verdade. completar. Não pode. Então eu tentei aqui, né, fazer um pequeno resumo daquilo que eu acho que é mais importante nesse momento, que a gente possa entender um pouco de como funciona isso. E aí, quem tiver dúvida, quem quiser saber mais a respeito, depois pode me chamar nas minhas redes sociais, que vai ser um prazer atender todo mundo. Mas aí, Sim, antes de começar, eu quis buscar alguns dados, né, bem interessantes para esse momento. Eu me assustei um pouco, porque a gente tem escutado falar muito que os números de violência doméstica nesse tempo de isolamento social que a gente está vivendo aumentou muito. Mas sim. é bem mais assustador do que eu imaginei que fosse. Né? Então, assim, a gente sabe que desde Infelizmente, março, né? infelizmente.
Infelizmente. Então, assim, desde março, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decretou o estado de pandemia, né, pela Covid-19, pelo coronavírus. E, infelizmente, aqui no nosso país, não só no nosso país, mas a gente vai falar, né, de Brasil mesmo, a gente sabe que no mundo todo isso aconteceu, mas falando de Brasil, infelizmente, não somente os números de mortos vêm aumentando gradativamente, que já é muito assustador, ainda temos que lidar com o aumento também do índice de violência doméstica. Então, para Sim. a gente ter uma ideia, só no estado de São Paulo, durante esse isolamento desde março, aumentou em 44,9%, né, os casos que foram registrados pela Polícia Militar de violência doméstica. Então, assim, isso é muito assustador. E Teve até um autoridades, fórum, né? Eu coloquei um fórum isso, sobre segurança. Eu botei lá no Linktree, lá na minha bio, e a pessoa pode até constatar. Eu acho que essas informações também tem no fórum. acho que sim, acho que sim. E assim, o que veio de interessante com isso? Autoridades no mundo inteiro se mobilizaram. Né? Então, autoridades ficaram assustadas com essa escalada da violência doméstica, então todo mundo meio que se mobilizou, e no Brasil não foi diferente. Né? O governo federal, inclusive, ele criou um programa que ele chama de Direitos Humanos BR. O que seria isso? É uma ferramenta para denunciar vários tipos de violação, né? Inclusive a violência doméstica. Então, por exemplo, estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, se eu não me engano, Espírito Santo e Distrito Federal também, fizeram algumas modificações bem legais. Por exemplo, hoje uma mulher nesses estados, ela não precisa mais ir a uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Ela pode fazer isso de forma digital. Isso foi viabilizado nesse momento, o que é muito bacana, porque faz com Sim, que ela ganhe tempo. Se ela não sim, conseguir sair para ir a algum lugar, ela pode pedir o socorro, né, sim. digitalmente. Ela pode tentar acessar o site ali da delegacia e fazer o boletim de ocorrência dela. Então, isso veio facilitar. E junto com isso, uma coisa que aconteceu que eu achei muito interessante, e algumas pessoas que estão aqui já devem também ter escutado falar, é que empresas, né, a iniciativa privada, então várias empresas criaram programas para auxiliar essas mulheres. Então, assim, empresas como a Natura, como a Avon, né, como o Magazine Luiza, a Marisa, eles criaram programas para viabilizar essas denúncias. Uau, que E bom, que isso é muito maravilha. bacana, né? Muito, Isso faz muito. muita diferença. E uma Sim. hashtag também foi criada justamente para esse momento. A hashtag é isoladas sim, sozinhas não. Ah, já vou colocar aqui e fixar. Isso, isoladas sim, sozinhas não. Né? É uma hashtag que foi criada como uma rede de apoio para que as mulheres sintam-se amparadas nesse momento. Então, assim, a gente Isoladas para sim, pensar, sozinhas não, né? sozinhas não. Isso. Hum. E eu achei super interessante. E aí, né, resolvi trazer esses dados para a nossa live, para que as pessoas entendam aí todo um contexto, né, o que está acontecendo. Agora tem essa questão também da marcação na mão, do X vermelho, né, que a pessoa Sim, mostra. Então, assim, que bom que as pessoas estão aderindo, né, a esse movimento. Que bom que as pessoas estão se unindo. E eu acho isso tão importante, porque eu vivi isso na pele, e eu vivi isso por muitos anos, e eu não tive isso. Né? Há um tempo atrás, eu tive uma conversa com o síndico do prédio que eu moro, e por acaso esse assunto foi tocado, e eu falei assim, mas você não ouvia os meus gritos? Sabe o que ele disse para mim? Nós escutávamos os seus gritos, mas é que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu ouvi isso em pleno século XXI. é, Então, é desse assustador. jeito. É assustador. Então, quando você se depara com iniciativas como essas, né, das empresas se mobilizando, das pessoas criando redes de apoio, isso, para a gente, é um ganho Sim. enorme e que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. E iniciativa como a sua, né, de dentro dessa semana, fazer essa semana toda especial, faz toda a diferença. Porque, Que bom. ainda que a pessoa não consiga assistir agora ao vivo, vai ficar gravado. Sempre vai ter algo que vai tocar alguém. Se uma pessoa, né, aquilo que você está dizendo desde segunda-feira, se uma pessoa só
tiver a vida modificada por causa dessa semana que você está fazendo aqui de lives, já terá feito toda a diferença, né? Já terá sido É fundamental, verdade. importante. Então, assim, que bom que a gente está aqui. Que E bom. aí eu pensei, bom, né, já que nós vamos falar disso, já que a gente vai falar de gestão das emoções, eu não podia deixar de falar sobre a minha experiência pessoal, para que as pessoas entendam que o programa que eu tenho, né, que é o Ressignifique Você, e que eu, né, Mislene, né, a Miss, como todo mundo me conhece, não caiu de paraquedas aqui, né? Eu tenho uma história, eu tenho toda uma vida, né, em que eu, em vários momentos, passei pelo abuso, né? E aí, que abuso? Né? Que tipo de abuso eu sofri? Então, eu sofri o abuso sexual, né? Porque eu sofri um estupro aos 18 anos, eu sofri o abuso psicológico, né? O abuso emocional, a violência, né? O próprio abuso físico também cheguei a sofrer. Então, como é que isso se deu? Isso começou lá atrás, porque nunca começa do dia para a noite. A verdade é essa, né? Vem de todo um histórico, desde a minha infância. Não que eu vivesse isso na infância, mas situações vivenciadas, né, enquanto criança, que fizeram com que eu fizesse escolhas na minha vida que me levaram a viver a violência. Eu não estou justificando a violência, mas ela parte de uma escolha. Eu escolho estar naquele relacionamento. Eu busco, né, para minha rede de relacionamentos pessoas que são semelhantes àquilo que eu vivi na infância, porque a gente tende a repetir os mesmos erros. A gente tende a buscar, nós mulheres, muitas vezes buscamos nos homens, né, nos nossos cônjuges, pessoas que foram semelhantes aos nossos pais. Sim. Por isso que é tão importante a forma como você lida com a criança e o que a sua criança vê dentro de casa. Né? O que a sua criança, o que seus filhos estão assistindo dentro de casa? Porque as meninas, elas tendem a buscar na figura masculina a imagem do pai. As meninas, né, e os meninos a imagem da mãe. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado, porque isso vai fazer com que nossas escolhas façam diferença ou não nas nossas vidas. Então, assim, primeiro é identificar que você vive um abuso. E isso é muito complicado, porque muitas pessoas que podem assistir essa live em algum momento, talvez estejam vivenciando abuso e não sabem que estão vivendo, porque é tudo muito sutil. Quer ver um exemplo muito simples? Eu nunca, enquanto estive casada, pude passar um Dia das Mães com a minha mãe. Eu não podia. O Dia das Mães tinha que ser com a mãe dele. Eu nunca tive um domingo de Dia das Mães com a minha mãe enquanto fui casada. Se eu quisesse ver a minha mãe no Dia das Mães, eu tinha que ir um dia antes ou depois, mas nunca no dia. Natal só podia passar com a família dele. Visitas à minha família também eram regradas, né? Eu tinha dia e horário e sempre acompanhada dele. Então ele ia, nós chegávamos na casa da minha mãe sempre em cima do horário de almoço. E eu tinha que sair às 4 da tarde em ponto de lá. Então, se desse 4 da tarde, ele começava, vamos embora, vamos embora. E se eu não fosse, eu ia ouvindo até em casa. Né? Então, isso é um abuso. E eu não sabia que era. Quer ver uma outra coisa? Ele comprava coisas para ele comer, para ele beber, como, por exemplo, vou dar um exemplo simples, um iogurte. Sabe aqueles iogurtes de 1 litro? Ele comprava. E aí ele tomava e ele media. Ele media a garrafa. Falava assim, ó, eu tomei até aqui. Se ele desconfiasse que eu tomei um pouquinho do que ele julgava ser dele, nossa. Então, assim, eu tinha restrição de alimento. O que ele comprava para ele comer, eu não podia comer. Né? Então, você vê que são coisas tão... parece bobagem. Ah, mas ele gosta daquilo, então ele comprou para ele, tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente tende a normalizar o abuso, né? Mas não tem nada de normal. Se você é casado, se você vive com uma pessoa, é natural que você compre coisas para uso fruto da família. Né? E isso não podia. Então, assim, são coisas que aparentemente não são caracterizadas como abuso, mas são abuso. O seu direito de ir e vir. Eu parei de receber as pessoas na minha casa, da minha família, do meu círculo de amizades, porque é o seguinte, eu só podia receber as dele.
quando chegava alguém da minha família ou algum amigo meu, eles se trancavam no quarto e iam dormir. Então eu ficava tão constrangida com aquilo que eu parei de me relacionar com os meus amigos. Os meus amigos passaram a ser os amigos dele. As minhas escolhas passaram a ser as escolhas dele, né? E isso é sutil. E você acha que não é abuso. Você não percebe que é abuso. Então, Verdade. o quanto coisas que aparentemente são tão inocentes, né? Aparentemente são tão simples, mas que na verdade faz um estrago na sua vida. Faz um estrago completo na sua vida. E aí, como é que eu identifiquei que eu precisava mudar? As coisas foram ficando mais graves, né? Em 2011, eu engravidei e naquela ocasião ele não queria ser pai novamente. Nós já tínhamos uma filha. Ele tinha uma outra filha de um outro relacionamento, né? Vale dizer que eu sou a terceira, eu fui a terceira esposa dele. E aí a gente começa a pensar, né? Foi até o que a Cecília falou ontem, muito interessante, por sinal. Eu até comentei quando ela falou assim: se você é a terceira, ou Foi, quarta, ou foi a a Valéria. Valéria, foi a Valéria, foi a Valéria Valéria. fala de Se você gaslight. se você é a terceira, né, esposa, começa a prestar atenção. Será que as anteriores todas estão erradas? E só ele é o bonzão, certo? Né? E eu fui a terceira. E eu não me atentei para isso. E aí as coisas começaram a ficar piores. Então, assim, em 2011 eu engravidei. Naquela ocasião ele não queria mais um filho. E ele me ofereceu dinheiro para tirar a criança. Né? Então, ele Uau, que ofereceu dinheiro. forte isso, hein? Ele me ofereceu dinheiro para tirar o meu filho, né? E a situação foi complicando, complicando. Ele não teve culpa no que aconteceu. Eu acabei sim perdendo essa criança, porque eu tive um tumor na minha placenta. Mas só o fato de você ouvir, né? É, eu te pago quanto você quer, porque eu não quero mais, né? Se você quiser levar essa gravidez até o final, antes de saber que eu estava, né, com um tumor, se você quiser levar essa gravidez até o final, você vai levar sozinha, porque eu não quero. Fique ciente que eu não quero. Quanto você quer para tirar. E numa das discussões, eu tomei um chute na barriga, inclusive. Né? Então, assim, você vê que começa sutil lá atrás e a coisa vai se tornando mais grave, mais É o grave, mais ciclo, grave. é o É isso. ciclo da violência, né? É o ciclo Ele da vai, violência. ele vai começando devagarinho até ele explodir. E ele Até ele podia ter explodir. até algo pior, né? Você podia não estar falando aqui hoje. Podia não estar falando aqui hoje. Né? E aí, o que aconteceu? Quando chegou em 2013, nesse processo todo eu sempre trabalhei fora, então, graças às empresas que eu trabalhei, eu pude me desenvolver enquanto profissional. Então, eu estudei coaching, né? Eu fui estudar sobre gestão das emoções, eu fui estudar sobre comunicação, sobre estilos de liderança. Toda essa bagagem que eu fui adquirindo, né, dentro das empresas por onde eu passei, começaram a me dar insights, né? Eu comecei a despertar. Opa, peraí, mas isso está errado, isso não está bacana. E aí eu entendi que eu precisava mudar a minha vida. Eu entendi que eu precisava ressignificar. Mas daí, lá em 2013, até eu conseguir me divorciar, até eu conseguir literalmente cortar o cordão, foram mais 2 anos, porque eu só me separei mesmo em 2015, né? Mas o processo começou lá atrás, em 2013. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar o Ressignifique Você, que na época nem se chamava Ressignifique. Na época chamava-se Meu Coração Restaurado, né? Era o nome que chamava. Então eu comecei com uma rede social, era uma página no Facebook, dali foram entrando mulheres, eu dividia o que eu vivia, elas dividiam o que viviam. Quando eu vi, o negócio tinha tomado uma dimensão enorme, né? Então tinha mulheres da França, do Chile, da Argentina, do Que México, de delícia! Portugal, uma coisa linda. Falei, gente, isso aqui tá ficando sério. E aí eu entendi, né? O quanto o meu exemplo serve de exemplo para uma outra pessoa. E o Sim, quanto essa rede de apoio vai realmente mudando a nossa vida. E eu fui sim. ganhando fôlego e ganhando força até chegar um momento em que eu realmente coloquei um ponto final na história. Né? E aí, entendendo o seguinte, que eu precisava me ressignificar completamente. Então eu fui buscar mais informações ainda, eu fui desenvolver o autoconhecimento. Eu tinha que me conhecer quem era a Miss, né? Quem era aquela mulher? Porque eu não me reconhecia mais. Eu precisei me conhecer novamente, né? Eu me olhava no espelho, eu não me conhecia mais.
As pessoas olhavam para mim e falavam assim, você tem um semblante triste. Você sempre foi tão alegre. Cadê aquela menina alegre? Minha mãe falava muito isso. Cadê aquela menina alegre? Aquela menina que era a alegria da casa, bagunceira. Eu era bagunceira toda a vida. Eu não sorria mais, né? Eu não tinha mais autoestima. Eu não cuidava mais de mim. Eu parecia 10 anos mais velha do que eu era, porque né, era aquele semblante caído, porque a gente fica assim, né? A gente não se conhece mais. Não tem mais uma personalidade. A gente deixa de ser quem a gente nasceu para ser aquilo que o outro nos transformou. Né? Então, o primeiro passo foi entender realmente sobre as emoções. Como gerir as minhas emoções? Como adquirir inteligência emocional para lidar com essa situação e fazer as escolhas que eu precisava fazer naquele momento para mudar a minha vida? E aí que eu fui buscar e entender que eu precisava realmente entender de emoções. Que dificuldade é isso, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui, aí agora sim, né, essa introdução aí contém um pouquinho da minha história, para a gente entender como funciona a questão da gestão das emoções, que é emoção. Se eu tiver aqui que traçar, né, dizer que é uma emoção. Porque as pessoas confundem, sabe, Flávia, emoção com sentimento. São duas coisas diferentes. Então, assim, para dar um exemplo para as pessoas do que é uma emoção, eu vou trazer um exemplo assim bem simples, né? Supondo que você esteja na rua, caminhando, você está ali de manhã, acordou, tal, vai trabalhar, está andando pela rua, pensando nas coisas que você tem para fazer no seu dia a dia, e de repente você toma um susto, um barulho, sei lá, alguma coisa acontece, você se assusta. Automaticamente, isso é muito automático, o teu cérebro, ele vai tomar um choque. E ele vai começar a mandar ordens, né, a direcionar comandos para tudo que é lado. O que vai acontecer? A pupila do teu olho dilata, os teus músculos eles se enchem de sangue, a tua boca resseca, né, a sua pele fica pálida. Tudo isso acontece. Uma enxurrada de adrenalina, né, esse neurotransmissor é jorrado para todo canto do nosso organismo. Isso é emoção. Então, a emoção, ela é desencadeada por uma ordem cerebral. Né? O teu cérebro, ele dá um comando para que isso venha acontecer. Isso é uma emoção. A emoção, ela é exatamente um programa cerebral. O sentimento, não. O sentimento, ele é a forma que eu interpreto a emoção. É a interpretação. O sentimento, ele é a leitura da emoção. Enquanto a emoção, ela é totalmente um comando cerebral. E é interessante dizer que esse comando cerebral, né, essa ordem que nós recebemos dentro do nosso organismo, no nosso organismo, para reação, ela não existe de hoje. Ela vem desde a nossa ancestralidade. Então, assim, quando eu lembro lá dos homens das cavernas, lá atrás, né, na nossa ancestralidade, eles também já tinham essas reações. Os desafios eram diferentes, né? Convenhamos. Os nossos desafios atuais aí são, né? Não sei se mais tranquilos, mas são diferentes. Pelo menos a gente não tem que caçar ninguém, né? É, Parar para não tem que caçar para comer. Mas assim, o que eu quero dizer é que essas emoções elas existem desde sempre, né? Esse comando cerebral que é dado, ele existe desde sempre. Os desafios é que são outros. E assim, as emoções, elas estão presentes em absolutamente tudo. Elas são literalmente circuitos de sobrevivência cerebral, né? E elas existem em tudo. E eu ouso dizer que não existe vida sem emoções. As emoções, elas estão presentes o tempo inteiro, né? No passado, no presente. A única coisa que existe é que cada pessoa reage de uma forma. Então, a gente tem todo tipo de pessoas. A gente lida o tempo inteiro com todo tipo de pessoas que vão desencadear emoções para a mesma situação, tendo emoções ali completamente diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho... Só um minutinho. Vamos supor que eu trabalho numa grande empresa e aí eu lido com uma pessoa que é considerada super inteligente. Sabe aquela pessoa que tem o coeficiente intelectual, né? O famoso QI. A pessoa tem ali o famoso QI altíssimo, uma pessoa que consegue reagir muito rápido, é uma pessoa racional, uma pessoa que encontra soluções para tudo de forma muito rápida.
Mas não significa que essa pessoa que tem um coeficiente intelectual altíssimo tenha também um coeficiente emocional alto. Às vezes essa pessoa, ela é extremamente inteligente, mas ela não tem a inteligência emocional. No momento que vem o choque, no momento que vem a pressão, no momento que vem aquele susto, onde ela precisa reagir, ela não consegue, ela não tem emoção, ela não tem inteligência emocional nenhuma, ela se desespera, ela chora, ela perde o controle, ela se desequilibra. Porque inteligência emocional é diferente, né? É muito diferente de inteligência intelectual. Você pode ser muito bom numa coisa e ser ruim na outra. Então a gente lida, a gente fica nesse samba, né? A gente fica ali nesse equilíbrio, porque nós somos uma rede, né? A gente pensa ali Sim. na rede mesmo, né? Estamos todos ali interligadinhos, nós estamos no meio desse contexto. Pessoas mais introspectivas, né? Pessoas mais extrovertidas, e cada um tendo que lidar com as suas próprias emoções diante das coisas. Então, isso tudo é muito relativo, muito relativo. E aí, estando nesse contexto todo, por que é tão importante a gente desenvolver essa inteligência emocional? Para justamente saber o ponto de equilíbrio, né? Como agir de modo equilibrado. E isso é fundamental. E aí, o que eu quero trazer aqui? Eu gosto muito de um autor, o nome dele é Daniel Goleman, e ele fala que existem 5 importantes competências para desenvolver a inteligência emocional. Está me ouvindo bem? Está todo mundo vendo bem? Porque de vez em quando dá uma travadinha, qualquer coisa me avisa, tá? E aí ele fala de 5, né, importantes competências que eu tenho que desenvolver para ter inteligência emocional. E as 5 competências seriam o autoconhecimento, né? A consciência emocional, a motivação, a empatia e o relacionamento. Só que a gente não tem tempo aqui para falar das 5, porque é tudo muito complexo. Então eu vou dizer para vocês, eu escolhi hoje aqui falar daquela que eu considero ser a mais importante de todas, que é a que eu escolhi para ressignificar a minha vida, a minha história, que foi o autoconhecimento. E por que, que o autoconhecimento foi a minha escolha? E por que, né, que eu trouxe o autoconhecimento aqui para a nossa conversa? Porque o autoconhecimento, ele é o poder mais poder, né? É o maior poder que o ser humano pode adquirir. Quando eu me autoconheço, eu posso tudo. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, mais eu me liberto. Quanto mais eu me conheço, mais longe eu posso ir. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa dar um novo passo. Ele é o primeiro passo e o mais importante. E aí, vale lembrar que o autoconhecimento, ele não acontece assim. Não é do dia para a noite. Eu não vou dormir hoje de um jeito e acordar amanhã me autoconhecendo. Ele é um processo que leva tempo. Mas é totalmente eficaz e que você já vê a mudança muito rapidamente. Você consegue ver a mudança de uma semana para outra. Porque o primeiro passo é a decisão. Então, primeiro eu decido. E a partir daí, é estudo. É estudo para o resto da vida. Acho que é com você. Oi, tia! Oi, Dantas! É amiguinha da minha filha. Tudo bom, meu amor? Que fofa. Ela é uma graça. Então, assim, voltando aqui. Né? Então, quanto mais eu me conheço, mais chance eu tenho de ressignificar a minha vida e a minha história. Então, é assim, eu sou uma história. Eu tenho a minha história. Que história eu conto de mim? Que história eu quero contar de mim a partir de agora? Né? Então, acho que é muito por aí. Então, assim, primeiro passo é isso, é a decisão. Eu decido mudar, eu decido me autoconhecer, porque eu entendi que é a partir daí que tudo pode ser transformado e eu posso sair dessa situação. Foi me autoconhecendo que eu consegui sair da minha situação de abuso. Eu consegui sair daquela história e ressignificar a minha vida. Né? Então, assim, eu estou olhando um pouquinho para cá porque eu fiz um roteirinho para não me perder, porque é muita informação, né? Então, vamos lá. E aí a gente vai falar o seguinte. O Eric Berne, que é um autor que eu gosto muito também, ele diz que existem 5 emoções básicas.
Só que para que essas 5 emoções básicas aconteçam, existem 3 tempos de emoções. 3 tempos. As emoções elas não acontecem assim, do nada. Existem 3 tempos. O primeiro tempo é a emoção sentida, que é quando o cérebro manda aquele comando e eu sinto aquilo no meu corpo, né? Ferve, aquela coisa, né? A boca resseca, eu fico completamente reativo ali, adrenalina lá em cima. Então, esse é o primeiro tempo, a emoção sentida. O segundo tempo é a emoção que é expressa verbalmente. É quando eu explodo, é quando eu falo, é quando eu choro, né? É aquele momento em que eu exponho aquilo que eu estou sentindo. A terceira é a atuação corporal. Então, o terceiro tempo é a atuação corporal. O que é essa atuação corporal? É quando eu tomo uma decisão de aceitação ou de negação daquela emoção. Porque eu tenho essa escolha. Ou eu aceito que eu estou sentindo aquilo, que eu estou vivendo aquilo, ou eu nego. Né? E aí, entendendo que essa emoção funciona em 3 tempos, a gente vai, então, olhar para as 5 emoções básicas que o Eric Berne disse que existem. E aí, o que eu quis fazer? Eu quis trazer esse contexto, dessas 5 emoções básicas, para o contexto de violência doméstica, para o contexto de abuso. Seja ele doméstico ou não, né? Porque a gente também vive abuso em outros locais. A Sim. gente vive Em abuso no outros níveis, trabalho, sim. em outros níveis. Então, assim, a gente está enfatizando a questão da violência doméstica essa semana, mas que fique claro que essas 5 emoções básicas é para tudo, tá? E quais seriam, então, segundo aí o Eric Berne, essas 5 emoções básicas? Primeira delas, a raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. E aí, como é que eu coloco isso dentro do contexto que a gente está falando essa semana? A raiva. A raiva ela tem um estímulo ali para que ela seja desencadeada. E qual é esse estímulo? Normalmente é um obstáculo que é considerado como intransponível. Então, normalmente, a raiva é desencadeada por alguma coisa que o outro julgou, ali no caso, né? No caso, a gente está falando da agressão, que o outro julgou que ele queria, que não saiu como ele esperava, que você não fez o que ele, né, pediu, enfim. Mas é claro que a raiva também pode ser sentida por nós. Nós também sentimos a raiva. Não é só o outro, né? Então a gente entende aí que a raiva ela existe tanto na pessoa, né, no outro, no parceiro, no cônjuge, como em nós também. Então o estímulo aí normalmente é esse, né? É um obstáculo que é considerado intransponível, que não aconteceu como eu gostaria. E essa raiva vai gerar, esse estímulo vai gerar uma consequência. E qual é a consequência da raiva? Primeira coisa, vai desestabilizar tudo. Então, a primeira consequência é essa, vai desestabilizar. A segunda consequência da raiva, a agressão. E aí essa agressão ela pode ser física, como ela pode ser emocional, como ela pode ser psicológica, né? Tem aí todos os níveis de agressão. A outra consequência que a raiva pode trazer, a força, a defesa, porque a raiva também me coloca na posição defensiva, né? Então a gente traz isso para dentro desse contexto. A segunda emoção, o medo, né? E como é que o medo está inserido dentro dessa questão de violência doméstica, de abuso? Como é que o medo está inserido nisso, né? Qual é o estímulo que gera o medo? Perigo. E aí é engraçado porque se a gente parar para pensar, o medo anda muito junto com a culpa, com a vergonha, não é? O que as pessoas Sim, vão pensar? O que as verdade. pessoas vão dizer? Não, eu não posso sair dessa situação, porque o que vai ser de mim se eu sair? Ruim com ele, não, como é que é? Ruim com ele, pior sem É. ele? Não é Com ele, isso? pior sempre. Pior sem ele? Mas o que vai ser de mim e dos meus filhos se eu sair disso? Então, assim, o medo ele anda junto com a vergonha, né? Do que o outro vai dizer, com a culpa, não, mas eu também provoquei, né? Quem mandou eu fazer aquilo? Olha como é que anda junto com a culpa e com a vergonha. E qual é a consequência que o medo traz? O medo traz a fuga, né? O refúgio, o esconder, o se colocar dentro da caverna, da famosa caverna. Deixa eu ficar aqui nesse lugarzinho que está confortável para mim. Só que é algo tão engraçado, porque a gente fala tanto da zona de conforto. O medo, ele nos coloca na zona de conforto. Mas é um paradoxo dizer isso, mas
Olha só, se zona de desconforto fosse bom, por que a gente fica tão desconfortável nela? A gente não para pensar nisso. A gente fala tanto da zona de desconforto, mas é um paradoxo, porque zona de desconforto nunca foi sinônimo de conforto, e sim de desconforto. Então, o medo, ele nos coloca ali, na zona de conforto. Deixa eu ficar aqui mesmo, ruim com ele, pior sem ele, o que as pessoas vão dizer. Então, ela é usado como fuga, né? A terceira emoção é a tristeza. E a tristeza, ela tem como estímulo a perda. Mas perda, né? O que eu estou perdendo aí dentro desse contexto? Estou perdendo muita coisa. Como eu falei do meu exemplo, eu perdi o convívio com a minha família quando eu queria. Você perde o convívio com seus amigos. Né? Muitas vezes você perde o seu direito de ir e vir. É o literalmente chamado pisar em ovos o tempo todo. Sim. Né? Então a tristeza, ela tem como estímulo a perda. E qual é a consequência da tristeza? A consequência da tristeza é a paralisação. Ela te paralisa. Ela te coloca naquela situação de que você não sabe para onde ir. Você não sabe para onde correr, você não sabe, né, o que eu vou fazer agora. Então, ela te coloca nessa posição, paralisada, completamente atônito, sem saber o que fazer. E muitas vezes, junto com a tristeza, é onde são desencadeados os processos de depressão, os processos de síndrome do pânico, toque, transtornos de ansiedade. Tudo isso é gerado também pela tristeza. Né? A outra emoção é a alegria. E aí talvez agora você se pergunte, pô, mas a alegria, a gente está falando de violência doméstica, onde a alegria está inserida nisso? Ah, o agressor não é ruim o tempo todo, não. Sabe o famoso morde-a-sopra? Ele comete a agressão, aí depois ele vem lá e te adula, traz uma rosinha, te dá um presentinho, para compensar. Aí você tem aquele momento, entre aspas, de alegria. Ah, tá vendo? Ele se arrependeu. Não é assim? Te leva para Desse jantar, jeito. para almoçar. Você, Não pode... eu tava nervoso. Eu não É, vou fazer isso. Eu tava nunca nervoso. mais. Nunca mais eu faço. Exato. Tem uns que chegam até a chorar. Você Sim, pode pensar, nossa, mas será que eu tô sendo dura demais? exatamente. Né? E aí, qual é o estímulo da alegria? O estímulo da alegria é a conquista, é justamente isso. Né? Deixa eu conquistá-la. Peraí, eu fiz, mas não, eu vou fazer tal coisa, aí vou mostrar para ela que eu estou arrependida, eu vou deixá-la feliz, e aí ela vai Ainda esquecer. você pode me ajudar? Você Me pode me ajude. ajudar? Me Isso. ajuda, eu não consigo sozinho. Me ajuda. Exatamente. Você já é uma codependente, né? Que você busca um relacionamento porque você acha que ele vai melhorar. E aí, na tua codependência, você vai virar para ele. Ai, que bom, agora eu vou ajudar ele, agora ele vai melhorar. Agora sim, agora vai. Agora vai. E não vai, né? E não vai. Porque não muda. Não muda. Ó, a Carol Santiago tá falando, meu Deus, está descrevendo meu primeiro casamento e chorando. Mas isso acontece com muitas mulheres, Carol. A gente está falando aqui o que aconteceu com a gente também. Com a Não é? gente. Exatamente. Não foi assim a única, sabe? Exatamente. Várias mulheres estão passando por isso. Então, a nossa história, a sua história, a minha história, a história da Miss Lene aqui, da Miss Rabelo, ela é uma história que muda vidas lá na frente. Você não passou por isso em vão, assim como a Exatamente. gente, né? Exatamente. E aí, qual é a consequência, então, da alegria? A aproximação. Ele conseguiu, naquele momento, se aproximar, né? Trazer ali um certo uma certa tranquilidade aparente, né? Oh, tá tudo legal, tá tudo bem agora, não é isso? É assim que acontece. E aí nós vamos para a última emoção. E aí eu diria que essa emoção é a principal. É o afeto. É o afeto. E aí qual é o estímulo do afeto? O compartilhamento, né? O afeto, ele traz o contato, o afeto traz a proximidade. E qual é a consequência do afeto? A consequência do afeto são as conexões profundas, que é o você acreditar que ama, sabe? Poxa, mas eu amo esse cara. Não, mas ele me ama. Do jeito torto dele, mas ele me ama. Ele diz que me ama. E o afeto é o que faz a gente procrastinar
a decisão de sair desse relacionamento. Porque você lida com a raiva, você lida com a tristeza, você chora no travesseiro, no outro dia você tá lá, né? Aí vem um momento feliz que ele te leva lá para almoçar, te dá um presentinho, você fica feliz, né? O medo, você vai lidando com ele, mas o afeto, quando Os filhos, você pensa nos filhos, porque eu você vou se chegar nos filhos, é isso. os filhos tiver no pai um herói, aí você protela, né? Exato, eu vivia muito isso, porque era um pai, é um pai excelente, eu não posso falar que não é. Era o que colocava para dormir, o que dava banho. Quando eu chegava do trabalho, o dever já estava feito, estava de banho tomada, alimentada, contando história. Paizão, entendeu? Então, o afeto, ele faz isso, ele vai procrastinando a nossa decisão de sair daquele contexto. Então, acreditar que ama, que isso não é amor. Porque o amor, ele não te faz pisar em ovos. Se você tem que pisar em ovos o tempo inteiro, se você tem que ficar ali equilibrando o que, que você fala, né? A gente fica como é que é? Eu falo a dança dos pratos, né? Você fica ali, no malabarismo dos pratinhos, tem que rodar todos. É isso. E amor não é isso. Amor é leveza. Amor é cumplicidade. Amor é poder falar o que sente, sem ter medo de retaliações. O amor deixa livre, como dizem. Né? Eu estou com você porque eu escolho estar com você. Sim. Então, o amor é isso. Mas a gente se prende ao sentimento do amor e isso faz com que a gente vá procrastinando a nossa decisão de sair desse tipo de relacionamento. E aí, então, né, continuando aqui, porque senão a gente vai falando e a hora passa, é muita coisa para falar. 45 minutos já. 45? 45. Ai, meu Deus, não vai dar tempo de falar tudo. Vamos lá, peraí, então. Entendendo que existem essas 5 emoções básicas, existem. E aí eu decidi, ok, Mislene, entendi tudo isso, agora eu quero destravar a minha vida. O que, que eu preciso fazer? 3 movimentos. E esses 3 movimentos são importantíssimos. O primeiro deles, a aceitação. O segundo, ressignificar. E o terceiro, transcender. Então, aceitação. Eu honro e respeito a minha história. Ok, eu vivi até aqui, eu estou honrando a minha história. Então, eu aceito que eu vivi isso, mas eu não quero continuar nisso. Então, eu vou para o segundo, que é a ressignificação. E como é que eu faço isso? O que é ressignificar? É transformar a dor em resultado. Sabe que o antídoto para o veneno é o próprio veneno? Sim. Então, eu pego esse veneno e transformo ele no meu antídoto. Foi isso que eu fiz. Eu peguei a minha história e transformei no Ressignifique Você. E aí eu transformei isso na minha missão de vida. E aí eu fui para o terceiro movimento, que é o transcender. Eu fiz isso, eu transcendi. Eu peguei essa dor, transformei no meu trampolim. Foi o salto para transcender. Foi o salto para conseguir sair disso. Isso foi fundamental na minha vida. Foi fundamental na minha vida. Então, assim, agora ok, agora eu entendi. A história que eu quero contar de mim, da minha vida, é outra. Mas ok, né? Eu entendi tudo isso, mas e agora? Eu quero começar. Como é que eu faço para começar? E aí eu vou te dizer que é esse caminho mesmo do autoconhecimento. Mas como eu começo a me autoconhecer? 3 palavrinhas simples: mudança, culpa e autopiedade. Eu preciso lidar com as 3. Primeiro, aceitar o que eu não posso mudar, porque tem coisas que eu não vou poder mudar. O passado não tem como mudar. Eu não tenho força para mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Se você casou acreditando que vai mudar a outra pessoa, esquece, está errado, não vai. Ninguém muda ninguém. Ah, você está dizendo que as pessoas não mudam? Não foi isso que eu disse. As pessoas mudam se elas quiserem. Eu É uma mudei a minha escolha vida delas. completamente. É uma escolha delas. Eu mudei porque eu quis mudar, mas eu não mudo o outro. Então, primeiro é entender o que eu não posso mudar. E entender o que eu posso, o que está nas minhas mãos fazer. Mudar a mim mesma. Isso eu posso fazer por mim. Segunda coisa, a culpa. Não adianta tentar achar culpado. Eu culpo Deus, porque Deus deixou eu passar por isso. Deus não fez nada. As pessoas confundem religiosidade com Deus. Religião foi criada por homens. Homens erram. Deus não. Deus, ele te deu o livre-arbítrio. A escolha é minha, a escolha é sua. Né? Culpar o outro não adianta. Não
Não adianta culpar o outro, já foi feito. Já foi, acabou. Ele fez o que ele tinha que fazer. Porque a gente esquece que o outro também tem uma história. A gente esquece que o outro também teve uma infância. A gente não sabe o que ele passou. Não estou justificando o erro dele. Estou dizendo que ele também tem uma bagagem. Ele também precisa se curar. Ele precisa Exato. ir com algum profissional, não com o cônjuge. Exato. E é culpar a si mesmo. Não adianta culpar a si mesmo. Não adianta. Você não é responsável pelo que os outros fazem, você só é responsável por si, pelo que você faz. Não adianta se culpar, mas se eu não tivesse feito aquilo, teria sido diferente. Não, não adianta. Então, mudança e culpa. E a principal delas, a autopiedade. Para de ter pena de si mesmo. Quando eu me coloco na posição da vítima, coitadinho de mim, por que eu estou passando por isso? Ninguém entende o que eu estou passando, ninguém quer me ajudar. Olha só, o teu salvador é você. É você. Então está na hora de levantar do banco de reservas, tomar as rédeas, partir para ação. Né? E aí, como a gente não tem muito tempo mais, eu quero só lembrar da árvore da vida. Se coloca na posição da árvore da vida. Onde está a sua raiz? A sua raiz é a tua infância, é a tua ancestralidade. Porque a tua ancestralidade, ela é responsável também por quem você é hoje. E quando eu entendo isso, né, o que os meus avós, meus pais, meus avós, meus bisavós, né, todos viveram até chegar a mim, e eu entendo que se eu não cortar isso agora, isso pode também ocorrer com as próximas gerações, com os meus filhos, com os meus netos, isso é necessário ser cortado. Então, se coloque na posição de árvore da vida e entenda as suas raízes, entenda a sua infância, vai lá buscar. Volta lá, abraça aquela criança, porque uma criança mal resolvida é um adulto mal resolvido. É um adulto que vai escolher pessoas erradas para os seus relacionamentos. Então, isso é muito fundamental. Né? Então, coloque-se nessa posição. E aí, faça um exercício. Eu quero deixar um exercício bem prático. Como eu comecei. Como é que eu comecei? Eu tinha que mudar, eu tinha que começar a me olhar diferente. Faça por 21 dias esse exercício muito simples. Se olhe no espelho, de manhã, todos os dias de manhã, que você ainda está naquele estado de sonolência, teu subconsciente está aberto para toda a sugestão que você der a ele. Se olhe no espelho, se olhe nos olhos e fale assim, eu me amo. Comece a dar autossugestões para o seu subconsciente, de que você merece ser feliz, de que você é linda, de que você é um sucesso em todas as áreas da sua vida. Pense naquilo que você quer ser e já se coloque na posição de eu sou. Sabe, entre ser e não ser? Você é. Né? Entre ser e não ser, eu sou. Então, fale isso para você todos os dias por 21 dias. A gente só cria um novo hábito pela repetição. Como é que eu mudo um hábito ruim por um bom? Só trocando, não tem jeito. Como é que eu faço isso? Ensine. Ensine o seu subconsciente um novo hábito. Faz isso por 21 dias e você vai ver que quando você perceber, vai virar rotina. 30, 40, 50, 90 dias, você vai estar fazendo isso automaticamente e você vai começar realmente a se perceber essa pessoa capaz de tudo, inclusive de sair dessa situação que você está. Né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. O tempo é curto, mas eu acho que é Sim. isso. Fica o E recado. você vai abrir uma turma, não é? Do Ressignifique? Sim, agora em 2020 o Ressignifique completa 7 anos. E esse momento eu entendi que era hora de a gente vir também para as redes sociais, né? Então a gente criou o Instagram, Ressignifique Você, né? Ressignifique.vc. E esse ano, como a gente está na questão da pandemia, eu tive que me reinventar também. Não dá para fazer a imersão presencial que a gente faz. Então, decidi transformar isso no formato online, serão 3 módulos, e comemorando os 7 anos e a nossa chegada nas redes sociais, o primeiro módulo vai ser gratuito para todo mundo que quiser Olha! fazer. E a partir da semana que vem, fiquem atentos às redes sociais aqui da gente, Miss Rabelo e o Ressignifique Você, que eu vou explicar melhor como isso vai acontecer. As aulas serão ao vivo, esse primeiro módulo, e todos vocês estão convidados para fazer parte. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de muito mais gente agora, que nós estamos aqui no formato online Uau! Como também. ser mais divertido! Como Que ser, mas né, como pode melhorar, né, o tempo inteiro? pode Sempre pode melhorar! melhorar. Sempre Muito pode bom, melhorar. bom. Eu fico muito honrada de você ter aberto aqui a sua vida aqui no, nessa live. Imagina, eu que agradeço.
agradeço por você ter compartilhado, né, a tua história, ter trazido essas informações tão importantes para todas as mulheres que estão aqui, para os homens também. Nossa live está tendo muita visibilidade com os homens. Isso, assim, é fantástico, né? É Muito bom. mudança de paradigma. Os homens Exato. também estão mudando. Então, assim, só uma coisinha que eu queria também deixar aqui é que como nós não podemos curar o nosso cônjuge, mesmo que ele... Se você está com um cônjuge agressor e ele fala assim, me ajuda, o máximo que você pode fazer, se você quer continuar com esse relacionamento, porque na verdade aqui também a gente não está falando para que ninguém se Não, separe, a gente não a gente está está enfatizando aqui divórcio, né? querendo que vocês percebam a violência. E essa pessoa precisa ser tratada. Exato. Existem psicólogos, existem vários tipos de terapia, né? Ontem hoje a gente já está falando no Instituto do Ressignifique Você, né? Dessa plataforma que está entrando, que o homem também pode assistir, não pode? Sim, é aberto para todo mundo, tá? O Ressignifique Você, ele foi criado a partir da minha experiência pessoal, mas é para todo mundo, né? É para todo mundo. A Então, é gente sempre importante. tem que ressignificar alguma coisa, né? Sim, então assim, isso aí já é uma expansão de consciência, já vai uma cura para ele. Existe a PNL, existe a constelação familiar sistêmica, Barras de Axis, né? Foi um divisor de barra de... águas nas nossas vidas. Então, assim, o barra de Axis, eles tiram, sai o trauma e drama, as pessoas saem mesmo daquele trauma e drama. Então, se tem algum trauma ali que está paralisando ele, está fazendo com que ele se torne um agressor, através do barra de Axis, até esquizofrênico a gente trata. Pessoas Exatamente. esquizofrênicas, que têm bipolaridade, tudo isso, o barra de Axis, ele consegue tratar. É. Agora, a constelação, tem a plataforma, então a gente está trazendo ferramentas que se ele chegar para você e falar assim, você me ajuda, você pode mostrar para ele qual ajuda que ele pode buscar, porque você Indicar um profissional, não adianta exatamente. você querer curar ele, porque você também está passando por um processo. Você precisa também ser curada para você não atrair mais esse tipo de relacionamento para sua vida. Exatamente. Porque senão vira repetição, né? Você vai buscar mais do mesmo sempre. Sim, sim. Então precisa olhar para isso e precisa curar, porque sempre tem um entrelaçamento, sempre tem um emaranhado aí para ser dissolvido, né? E realmente os dois seguirem, ou seguirem sozinhos, ou muitas vezes conseguem realmente ter um relacionamento saudável. Sim, sim, nós De temos repente eles casos, né, de casais que conseguiram outras mudar, pessoas. exatamente. Sim, eles estão identificados com cada um com seu sistema. E tirando isso, né, esse olhar, tirando essa identificação, é porque eu estou preocupada com o horário, eu sou minhas palavras. Tá acabando, é. Tirando essa identificação, você consegue viver uma vida saudável. Hoje eu perdoo os meus dois agressores, É isso aí. Eu hoje tenho um relacionamento com meu ex-marido tranquilo. Eu Tranquilo, também, eu né? também, sabe? São pessoas que eu consegui, por incrível que pareça, amá-los. Eu tenho Sim, amor por eles no meu sim, coração. sim, Eu exatamente. integrei, faz parte da minha história. E eu não vou negar isso. E apesar de tudo isso, eu me transformei na pessoa que eu sou hoje e me orgulho muito da pessoa que eu sou hoje. Eu também. Não Estamos é? juntas. Então, gente, só tem 3 minutinhos. E assim, Ah, sigam a Miss, porque ela vai liberar a plataforma. Eu vou participar desse primeiro módulo dela. Tô doida já vou me inscrever lá assim que sair as inscrições. E eu posso deixar um recadinho? pode. Só para não esquecer, eu atendo, tá, presencialmente no Rio de Janeiro, mas eu também atendo online. Então, assim, se você quer um atendimento, você quer uma mentoria, ou de repente você quer fazer alguma terapia, né, como Barra de Axis, por exemplo, eu atendo. Então, assim, qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo direct, pelas minhas redes sociais, tá? Se você precisa de ajuda, quer buscar atendimento, eu estou aqui pronta para te atender também. Então, além, né, do Ressignifique, da imersão Ressignifique Você que eu vou lançar,
também continuo atendendo, tanto presencialmente quanto no formato online. E Flávia Maravilha. também, hein? Flávia também. 22, eu vou dar um curso de barra de axis aqui em Olha que Teresópolis. maravilha. 58 minutos. Beijos, amei estar com vocês aqui. Muito obrigada. Até Também. amanhã tem mais. Gratidão. Beijo. Gratidão, beijos.